Porque agora virou um escândalo mundial. O Santos omitiu ou o Santos deu informações erradas. Hoje o assunto é o Neymar, a lesão do Neymar. O médico da seleção brasileira, o doutor Rodrigo Lasmar, falou. Aí me chamou a atenção até a coletiva lá, que tinha o Casimiro, o capitão e ele, mas o dele foi só um pronunciamento e aí eles deu mais detalhes da lesão do Neymar. E o Pedro tá chegando agora com a gente. Pedro, tudo bem? Boa tarde. A gente sempre fala, e aí, tá tudo bem? Mas hoje uma situação até com mais hard news, que o Prats gosta de dizer. Tem muita notícia, tem muita especulação e eu queria ter os detalhes contigo, que tá aí, né, pra trazer pra gente aí um cenário sobre o Neymar com uma lesão aí na panturrilha. Tudo bem, Pedro? Oi, tá me ouvindo? Tudo bem, Edu? Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo. O fato se impõe, né? Um abraço pro Deis, um beijo pra Nath, pro Bubu, um beijo especial pro Prats. Sempre que o Neymar é assunto, ele gosta muito. Então essa semana especial de aniversário do Prats não poderia ser diferente. Muito Neymar na pauta. O Neymar foi assunto ontem, foi assunto semana passada, é assunto hoje. Vai ser amanhã, vai ser até o dia 12, véspera da estreia. Vai ser depois, se for embora do grupo da seleção, ou se estiver ali sendo preparado para jogar. Não tem como fugir, é o principal jogador dessa geração. E por isso, claro, o tamanho da repercussão, da fala do Dr. Rodrigo Lasmar hoje, esclarecendo o que de fato acontece com o Neymar, com o camisa 10, com o craque aqui do grupo da seleção brasileira. Ele foi bem direto, ele foi bem claro, ele foi bem reto. O exame de imagem realizado ontem numa clínica aqui em Teresópolis identificou uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha e estabeleceu um prazo de recuperação de 2 a 3 semanas. Importante frisar, prazo esse que conta a partir de agora, de 2 a 3 semanas, a partir de hoje, dia 28 de maio. E que com isso ele não vai treinar nos próximos dias, ele está fora do jogo contra o Panamá, ele está fora do jogo contra o Egito, ele é dúvida para o jogo contra Marrocos, mas ele segue com o grupo da seleção brasileira. Importante afirmar, Neymar não será cortado, pelo menos não neste momento, Edu. A ideia da seleção brasileira é aguardar até o dia 12 de junho, às 19 horas do dia 12 de junho, para então ter um quadro um pouco mais atualizado. Ele está recuperado, a cicatrização existe, a recuperação está boa, ele pode voltar em breve aos gramados, aí sim uma decisão será tomada. E por que eu falo dia 12 de junho, Edu, às 19 horas? Porque pelo regulamento da FIFA, uma seleção pode substituir um dos 26 convocados até 24 horas antes da bola rolar para a sua estreia na Copa do Mundo. O Brasil estreia dia 13, 7 da noite, horário de Brasília, contra Marrocos. Então, por motivos de lesão ou força maior, você pode substituir o jogador. Tem que ter um laudo, tudo mais, a CBF espera até lá acompanhar a evolução do Neymar, realizar um exame nesse dia 12, saber o real estado para então definir qual é a situação. Sim, hoje a gente pode falar que a Copa do Neymar está em risco porque ele tem uma lesão, ele precisa se recuperar e a gente não tem como cravar um diagnóstico lá para o dia 12. Mas não é correto afirmar que hoje está na iminência de um corte. Isso é algo que vai ser debatido com o passar dos dias e principalmente naquela semana lá que antecede a estreia contra o Marrocos. Essas são as informações daqui, Edu. Claro, agora a gente vai levantar uma série de questões, debater vários pontos, porque tem muita coisa a ser esclarecida, especialmente pelo Santos Futebol Clube, que a Natália entende tão bem, o Prats entende tão bem, que a gente debate tanto no nosso show. Tem muita coisa mal explicada. O Santos, só para fazer uma cronologia rápida, no dia 18 de maio, dia da convocação, dia seguinte do duelo entre Santos e Curitiba, na Neoquímica Arena, Neymar deixa o campo, né, aquele impasse todo, a substituição, mas ele tem um edema. O Santos se apressa em dizer que é leve. O Santos apresenta um laudo de um exame à CBF, dizendo que é leve, acompanhado de um radiologista, de médicos do clube, passa um laudo falando que a questão é leve. A CBF, de boa fé, acredita que o Santos tem boa fé, acredita no laudo e chama o Neymar a partir disso. No dia seguinte, o médico do Santos diz que Neymar estará apto no dia 27, famoso ontem, data da apresentação dele à seleção brasileira, e diz que é só um edema leve, reforça. E ontem, o exame de imagem aqui em Teresópolis mostra a realidade dos fatos da CBF, mostra que não tem edema leve, não mostra que dia 27 não vai estar apto, mostra que dia 31, que o Santos agora tenta dizer, nota, não vai estar apto, não vai jogar contra o Panamá, não vai jogar contra o Egito, não vai treinar essa semana, não vai treinar na próxima em campo, que eu digo, com os companheiros. Então, assim, muita coisa a ser esclarecida de um Santos que agora merece, sim, todos os questionamentos. O que o Santos falou não se escreveu. O que o Santos emitiu em laudo não se confirmou. E o que o laudo do exame de ontem apresentou para a CBF é uma lesão que tira Neymar dos gramados de 2 a 3 semanas, Edu. Olha, ô Pedro, fica com a gente, que é legal. Eu acho que foi muito bacana que você já deu até informação que eu fiquei nessa dúvida até quando poderia substituir. Mas na tela agora a gente tem imagens do último jogo do Neymar com a camisa do Santos antes dessa convocação, né? No dia 17. Ô, Nath, só uma observação. Eu acho até que o papelzinho errado lá salvou o Neymar de uma lesão grau 3. Se ele joga um pouco mais, podia lesionar mais. Mas por que vocês acham que teve essa diferença? Eu vou chamar de uma maneira singela esse ruído de comunicação. Assim, a gente vai partir do pressuposto que o exame que foi feito na segunda-feira, dia 18, foi emitido um laudo por uma pessoa que é credenciada para emitir um laudo. A pessoa, ela forjou o laudo? Ou a lesão que apresentava no dia 18, no exame, era de fato uma lesão leve? O que agravou essa lesão? Agravou essa lesão? O que ele fez posterior a isso agravou essa lesão? Era só um edema, virou lesão por quê? Porque assim, Edu, agora a gente vai ter que começar a duvidar dos laudos médicos também? Aí é para fechar a porta. Porque não é possível que um cara que estudou,
que se formou, foi lá, fez um exame, emitiu um laudo e passou a informação ela estava errada e de forma proposital. Eu não quero acreditar nisso. Porque se for isso, é uma coisa muito séria. Se for isso, é uma coisa muito séria. Porque então você talvez tenha se burlado uma informação para poder ter a convocação dele. Se ele tivesse, desde o dia 17 lá, do dia 18, que ele fez o exame na segunda-feira de manhã, passado a CBF um laudo e um exame de imagem, porque foi o laudo e o exame de imagem, de que a lesão dele era mais grave, ele teria sido convocado? Não seria convocado? Ia ser reavaliado? O Santos emite nota, passa o cronograma do que tinha sido passado. Pessoas do clube davam a informação no jogo contra o São Lourenço que, de fato, era uma lesão, não era uma lesão, era um edema, era coisa leve, que ele estaria apto. O que mudou? O Cuca, na coletiva de terça-feira após o jogo, falou que ele estaria disponível para jogar contra o Cuenca e não jogou porque decidiram que seria melhor ele se poupar, se preservar para a seleção brasileira. Então, assim, onde tem um hiato de alguma coisa que ninguém sabe. Então, desde o dia 17, desde o dia 18, o negócio é grave e ninguém falou? Não era grave, se tornou grave. Então, por que se tornou grave? Por que só foi saber ontem na seleção brasileira, com o exame? Tem muita coisa errada, Edu. Assim, eu entendo o posicionamento da CBF. Talvez a coletiva pudesse ter sido aberta também para perguntas em relação ao que de fato... Porque, assim, a gente está em apurações de coisa que vem de dentro da CBF com o Pedro, de coisa que vem de dentro do Santos aqui também, a ESPN apurando. Aonde tem esse ato? Onde está esse pulo? Porque não é possível, Edu. Então piorou, virou uma lesão, de um edema virou uma lesão. Ele não jogou, não tem Ele só tratou, ele só fez fisioterapia. Pedro, não sei. deixa eu te perguntar. Alguém vai ter que responder por isso, Edu. Eu vou fazendo esse ping-pong estúdio, Pedro, ali. Daqui a pouco o Prats também vai falar. O Bubu e o Davis também em relação à permanência dele. Para aproveitar a esteira da Nath. Chega, Pedro. Porque tem negócio que a Nath fala que é importante. Se o edema virou lesão, cabe esclarecimento também. Quem deixou um edema do dia 18 virar uma lesão no dia 27? Qual foi esse cronograma? O que teve de errado nesse ato? Como é que um edema leve virou uma lesão grau 2? O que foi feito com o Neymar, principal jogador do Santos da seleção? Assim, tem que se esclarecer. O laudo, houve um erro no laudo, houve uma fé no laudo. A entrevista do médico do Santos, ela era mentirosa, ela era verdadeira e houve um erro de diagnóstico. E se as duas primeiras são corretas e não houve mentira, nem má fé, nem erro, tem um terceiro ponto nesse ato aí que a Nath cita. Do dia 18 ao dia 27, o que foi feito com o corpo do Neymar para se agravar essa lesão? Se nem treinar em campo ele treinou. Algo aconteceu. Algo aconteceu. E principalmente do lado do Santos, de quem comunicou no Santos e quem cuidou do Neymar no Santos. E a CBF, claro, que também, assim como muita gente que trabalha atrás de informação, trabalha com as suas informações, quando você desconfia de um certo lado, você vai atrás da informação. A CBF começou a receber informações de gente que ela confiava de que a coisa não era tão simples. Então ela virou e falou, já que a comunicação não está clara, no dia 27, quando o Neymar estiver sob minha responsabilidade, eu vou fazer exame. Fez o exame ontem, a lesão foi diagnosticada e o cenário ficou um pouco mais claro. E que bom, né? Que pelo menos uma das partes resolveu esclarecer o que estava acontecendo. Mas só para trazer esse ato aí que a Nath cita, será que foi também algo no cuidado ali, no tratamento do Neymar nessa última semana? Só para trazer, Edu. Lembrando que ele tem o próprio staff dele, né? Que inclusive é o rapaz é o Rafael, se eu não me engano, que ele abraça quando sai a convocação em forma de gratidão. Assim, existe traçando um paralelo ali, um acordo para que as coisas sejam feitas, o Santos Futebol Clube e o próprio staff do jogador. Então, assim, é o que eu falei, tem um hiato aí. Alguém precisa esclarecer o que é esse ato. Nath, sabe o que eu acho, Pedro? Eu vou jogar pro Prats aqui com uma pergunta para ele. E eu acho que é uma coisa que é uma observação, tá? Eu acho que tá ficando muito feio, esquisito pra todo mundo, sabe, Prats? Porque é o seguinte, o Pedro traz a informação. Primeiro que eu acho que o doutor Rodrigo Lasmar, e eu acho que pode ter sido uma definição da CBF, talvez ele quisesse falar também. Eu acho que é ruim quando você faz o pronunciamento, que você não encerra, você bota um ponto na cabeça da CBF, mas você põe uma vírgula. Olha quantos levantamentos nós estamos fazendo em um programa algumas horas depois. Então, seria algumas respostas poderiam ter sido obtidas pelo próprio médico falando, e aí você acaba com a polêmica. Mas segundo, fica esquisito pro Santos, pra CBF, pra todo mundo. Porque aí, o que o Pedro levantou e a Nath também, o que aconteceu no período se o cara tá só tratando? Entendeu, ô Prats? Edu, tem boi na linha aí. Agora, esse boi na linha, ele fica de outro tamanho, esse boi vira aí um javali, porque a maneira que boi é maior que o javali. Boi é maior que o javali. Tratou esse assunto. Né? Como que a gestão Marcelo Teixeira geralmente trata o assunto Neymar quando ele volta a partir do momento que ele volta ao Santos? O Santos passa de ser um clube de futebol profissional para ser um clube de passador de pano profissional. Então o Santos tem muitos dedos para falar do Neymar, porque o Neymar tem uma equipe que trabalha com ele, tudo parece assim, ser muito misterioso, você não sabe se aquilo é verdadeiro, se aquilo foi falado para encobrir, se aquilo foi falado para aumentar. Então como que o Santos tratou a volta do Neymar, tem tratado a volta do Neymar dia após dia, tudo que envolve o Neymar gera desconfiança. Porque sempre parece alguma coisa que não foi esclarecida, sempre parece que a lesão não é tão leve quanto parecia, ou a lesão não é tão grave quanto parecia. Então, a maneira que o Santos tratou e trata o Neymar, depois que ele voltou, gera sempre desconfiança. O que mudou agora na situação do Santos, a partir desse momento que o Santos tem um laudo e apresenta o laudo, e a seleção brasileira tem um outro laudo e o médico fala de um outro laudo. É esse hiato da recuperação, e fica uma situação de que é o seguinte, a CBF fez o exame, realizou um exame, o exame apontou X. O Santos realizou um exame, segundo o próprio Santos está falando, apontou Y. Por que está dando essa diferença toda? Foi a recuperação? Foram os 10 dias para o Neymar se apresentar à seleção brasileira? O cuidado foi feito corretamente? O Santos tinha algum tipo de ingerência em relação à recuperação do Neymar? O Santos avalizou o que o Neymar fez ou deixou de fazer? Então, assim, isso mostra, Edu, muito como a gestão do Santos trata não só o Neymar, como trata qualquer assunto.
Tudo é muito delicado para falar do Neymar, há um temor para falar do Neymar, não pode deixar alguma coisa no ar que possa desagradar o Neymar que trabalha com ele. Então, assim, isso ficou muito pior, porque agora virou um escândalo mundial. O Santos saiu de problemas do clube, problemas nacionais em relação ao Neymar, para virar um assunto mundial. Porque nesse momento que passa é o seguinte, o que se passa de maneira pública. O Santos omitiu ou o Santos deu informações erradas. E o Santos tem um médico que está há muito tempo no meio, que comanda o departamento médico do clube, que não vai se sujeitar, eu imagino, sujeitar a uma situação que é o seguinte, eu vou falar... É o risco da carreira. Grave. Se joga contra a carreira do Rodrigo Zogaib. Está no meio do futebol há muito tempo. O Santos compactuou com isso. Como é que foi? A equipe do Neymar falou uma coisa, o Santos queria falar uma outra coisa, o Santos tinha uma definição, a equipe do Neymar tinha outra definição. Porque hoje o Rodrigo Lasmar, o Edu, colocou numa situação o Santos muito desagradável. Muito desagradável, que é um pouco do retrato da gestão do Marcelo Teixeira, que eu já falei aqui, se fosse santista de verdade, pensaria em renunciar. Isso aí tá jogando contra o clube, contra a imagem do clube, ele tornou o clube menor que um jogador, e isso vai cobrar um preço. Tá cobrando agora esse preço da seleção brasileira, divulgando, segundo o seu médico, que o exame que foi feito no Neymar, a lesão não era tão simples quanto parecia. Ela é mais grave do que parece. Quem que comeu bola aí? Quem errou aí? Tem uma situação muito grave a ser esclarecida. Aí tem boi na linha, um boi grande. Ô, Pedro, eu já vou jogar pro Davis aqui e pro Bubu também, para eles falarem um pouco do personagem do Neymar. Você falou que não vai ter corte, até comparando com outras situações que a seleção já viveu. Ô, Pedro, você acha que você sabe que o povo, ele é uma coisa interessante. O torcedor, ele... O povo é soberano, Edu. Aí o torcedor é assim, ele é técnico. Todo poder é mano do povo. Isso. Aí é o técnico na convocação. Tem que levar e tal. Agora, desde as primeiras horas de hoje, alguns médicos estão por aí, né, formados. Alguns, não, a lesão é rápida. Outro, não, a lesão vai ficar fora, tal. A pessoa palpita muito. E dentre uns palpites, eu ouvi de um torcedor o seguinte: eu acho que o Ancelotti convoca o Neymar como dúvida para fazer, entre aspas, a parte dele, de tá convocado, e lá na frente, se tiver um corte ou não a permanência dele, ele fez a parte dele, ele convocou o Neymar. Você acha que era possível alguém saber de um risco maior antes da convocação, Pedro? Até legal você falar, porque os caras especulam muito, né, meu? Esse negócio de ouvir torcedor é um perigo, Edu. Isso é uma das tantas teorias da conspiração que a gente já ouviu na última semana. Agora, uma coisa eu acho que dá para afirmar: a CBF não queria esse problema aqui no primeiro e no segundo dia de preparação para a Copa do Mundo. Não vejo aqui, com tudo que a gente conversa, código de impressão, de informação, de gente graúda que decide o que é e o que não é, que a CBF faria esse teatro para, vamos empurrar essa responsabilidade para o outro. A gente convoca e depois corta. Houve sim um entendimento, a gente vem acompanhando esse noticiário aqui na F-Show, ao longo da programação da ESPN, que o Neymar estabeleceu ali uma sequência, que houve uma evolução, um entendimento de que ele poderia ser colocado na mesa para o debate de ser convocado. Houve sim a consulta ao Neymar, ao staff do Neymar, é bom informar, aos médicos do Santos, e a convocação baseada no que o Santos dizia. Não tem essa coisa do, porque a gente sabe que está na dúvida, leva, que depois a gente corta, que fica tranquilo, que a resposta não é nossa. Não. Eu acho que é muito mais uma sensação de, confiamos, levamos, acreditamos, e agora estamos aqui com esse sentimento meio que aquele gosto de guarda-chuva na boca, que não era bem isso. E te afirmo, se a CBF soubesse da real situação do Neymar na segunda dia 18, ele não teria sido convocado. Se a CBF tivesse um conhecimento ali desse laudo que ela teve hoje, lá atrás ela não chamaria. Hoje ele já está aqui, a abordagem é outra. Então vamos esperar até o dia 12. Mas essa teoria do sabia da dúvida, chamou, deixou para cortar na frente, eu acho que fica muito mais na esfera da especulação, da mesa do bar, do comentário do chat, do torcedor ali. Eu acho que dá para separar um pouco da realidade dos fatos, não é exatamente assim, Edu. Já o Bubu vai falar o que ele pensa se o caso do Neymar... eu tô aqui esperando, né? O do Neymar pode ser, por exemplo, Ricardo Rocha, que estava machucado e ficou no grupo. Ou pode ser Romário, de 98, que foi cortado às vésperas. Zico, enfim, muita coisa ali. O que você quer falar, David? Você levantou... Primeiro que o Pedro Ivo tá maravilhoso com esse óculos. Lindo, maravilhoso. Diabo, veste Prada 3. Você gostou? Personagem. Tá espetacular. É esse tipo de opinião que a gente gosta. Você fica ainda mais bonito. Você tá elogiando muito o Pedro, que você Ele gosta. Bronzeado. Só pra provocar o Bubu. Mas assim, o Pedro falou sobre o gosto de guarda-chuva na boca da CBF. Se a CBF quisesse tirar esse gosto de guarda-chuva, era hoje. São 3 semanas que o jogador tá fora, vamos cortar. Mas isso mostra muito a importância do Neymar. Tá correndo o risco de ficar fora da estreia e mesmo assim não vai ser cortado agora. Vai arriscar até lá. E eu acho que o Ancelotti olha pro Neymar pensando de oitavas em diante, que pra mim é quando a Copa começa de verdade. Gente, é impossível pensar no Brasil não passando no grupo com Marrocos, Haiti e Escócia. Tem um problema sério, Davis. O Ancelotti falou meses antes da convocação e depois ressaltou na convocação o seguinte: vou convocar jogadores 100%. Então, assim, não são jogadores 100% convocados. Mas não é só Neymar. Mas não é só Neymar, mas qualquer um. A gente tem uma lista aí com alguns jogadores que não estão 100%. Então, a história de 100% para jogadores não vale mais. Não vale mais. Claro que não. Foi Goleiro falado não precisa meses 100%, atrás. mais precisa 100%, ninguém. Os nossos goleiros, nós tivemos que convocar o Everton, porque é o único goleiro experiente, porque os nossos 2 goleiros da frente dele não estão bem. Fisicamente. Uma minutagem baixíssima. Mas você vê como é interessante o que você está levantando. O Pedro concordou ali, ele fez uma coisa... O Davis e Prates falaram aqui. Ô, Pedro, arremata aí, porque aí eu vou jogar pro Bubu também, que aí a gente... Esse papo é interessante, diga aí. É muito interessante. Só um adendo que eu acho importante. O que o Ancelotti falou no início de março, na convocação para aquela data FIFA, que ele foi questionado sobre isso,
Para uma data FIFA, eu preciso ter o jogador 100%. Eu não posso esperar ele se recuperar dentro da data FIFA. Para uma Copa do Mundo, que são 40 dias, eu posso convocar alguém que não esteja naquele momento 100%, mas deve estar 100% na Copa, só para pontuar. E tô com o Davis. Acho que o Neymar tem uma situação distinta porque já está aqui pela importância dele. Só que a afirmação era 100% na Copa. O Alisson não estar 100% aqui, eu acho que tem que estar 100% na Copa. Também carece de atenção. Outros jogadores que não estejam 100% aqui tem que estar 100% na Copa. Vale para o Neymar. Só para não parecer que o Ancelotti exigiu 100% na apresentação ontem e que agora cai em contradição. Acho que vai cair em contradição se chegar lá no dia 12 o Neymar não tiver 100% e mesmo assim a comissão resolve ele bancar. Porque aí vai estar indo, né, contra o que foi falado lá em março e foi repetido depois na convocação. É um 100% lá na Copa. Isso ele falou só para distinguir de uma regra que ele usava ali para a data FIFA e de uma regra que ele estabeleceu pro Mundial em si, tá, Edu? E é interessante, a conta agora, a matemática vai ser sempre essa. Dá os dias lá no dia 12, ou então, foi da lesão dele, a recuperação, acho que também vai ver a evolução da recuperação dele. Quem tá 100% pra falar é o Bubu, e o Bubu traz a história. O Bubu traz a história. Bubu, você é o cara que tem a história ao seu lado. Você tava em várias, na Copa de 38, 38. Quando o Leônidas fez gol até sem chuteiro, eu tava lá. Ô, Bubu, deixa eu te perguntar, você acha que esse caso do Neymar, ele tá mais... primeiro, você acha que ele vai se recuperar a tempo e nós teremos uma resiliência de novo no capítulo Neymar? Ou você acha que ele tá mais para Ricardo Rocha, 94, fica no grupo e pode auxiliar, tá o mesmo lesionado? Ou para Romário, tem o corte? Ou no caso, aí eu falei das lesões, para Ronaldo e Rivaldo, que entram em 2002 machucados e depois se recuperam e o Brasil ganha. E aí? Bom, boa tarde a todos. Eu já dei boa tarde, né, para vocês pessoalmente. mas Hipocrisia, né? Boa tarde para vocês aqui. Eu já comentei. O Pedro não. Porque O Pedro e o Ivo não. Então boa tarde pro Pedro. Isso. Que o Pedro eu sei. Bubu, saudade de você, hein? Eu também, saudade. E eu vou fazer um testemunho favorável ao Pedro, como sempre eu faço. O Pedro é um cara que se preparou demais para essa cobertura da Copa. Não só com informações, com apurações, mas também na parte física. Olha como ele tá fininho. Emagreceu nesse ciclo de Copa. Se você puder responder começou a cuidar da... O que eu te perguntei, você não respondeu. Não, eu tô elogiando o nosso... Ele não consegue responder. O público me aborda nas ruas dizendo o seguinte, o Bubu entende português? E aí é uma dúvida até que as pessoas têm compreensão. Ele não sabe. Aliás, o professor de holandês não fala holandês, não fala português. Nós vamos colocar Então eu vou falar de português agora. Vai, fala aí. Eu vou ler aqui... Eu fui procurar as mídias sociais do Santos Futebol Clube. E o que rola nas redes sociais? Porque havia uma expectativa que o Santos fosse Qual soltar que uma rola na nota. rede social, Bubu? Soltou Qual a que nota. rola aí? Soltou? Então, Lá na central do mas assim, me parece que não esclarece nada. Mas você tá vendo o programa? Vai 35 minutos. A Chacrinha já dizia, né? Ele não vai explicar, ele tá confundido. Pra você, Peraí. pelo amor de Deus, o Neymar está mais para Ronaldo e Rivaldo, que se recuperaram e foram campeões. Ricardo Rocha, que se machuca e fica no grupo e não é o cara cortado. passando atrás do Pedro. Ou se ele vai ser cortado igual o Romário. Você pode pelo menos responder uma pergunta. É a primeira da semana que você vai conseguir responder. Escolhe um dos três. Eu entendi a pergunta agora. Agora eu entendi a pergunta. Ah, bom. Desde a época da faculdade. Ele é chato. Não. É o seguinte, o Ricardo Rocha, não. O Rivaldo e o Ronaldo, não. Eu acompanhei, não em loco, eu fui para a Copa de 98 antes, fiz todos os materiais de preparação, estádios, sem treinamento do Brasil, e o Romário foi cortado. E o Romário, que tem algumas coisas similares com o Neymar, né? Inclusive, questão midiática e tudo mais, ele era ídolo nacional porque tinha vencido como protagonista em 94, o pessoal vai lembrar. Houve uma decisão difícil que foi o corte do Romário, porque no imaginário brasileiro ele era o grande jogador, o Ronaldo já era melhor do mundo ali, mas o Romário ainda tinha o peso de ser o cara decisivo e tal. O Romário volta a jogar bola. Ele tem para mostrar que, olha, fizeram uma avaliação errada, a avaliação médica da CBF foi errada, eu tinha como me recuperar, então o Romário é cortado, sai chorando, odiando o Zagallo, odiando o Zico, jurando os caras até não sei o quê. E ele começa logo a fazer atividade e quer voltar e jogar oficial pra mostrar, tá vendo? Eu podia estar. E chega em 98, na final da Copa, tem a convulsão do Ronaldo. O Ronaldo passa mal, inicialmente escalam o Edmundo pra começar o jogo. Né? Quando sai a escalação, tá o Edmundo, tá o Ronaldo. Pô, o que aconteceu com o Ronaldo? Que é uma outra polêmica e teoria da conspiração pra um monte de coisa. Mas aí muita gente vai lembrar. E se tivesse mantido o Romário? Ele jogou no meio da Copa. Então, pelo menos na final lá não tem o Romário. Põe o Romário. A Copa pro Brasil começa nas oitavas de final. Esse ano não, 16 alvos. Vai ter Brasil e Holanda. Brasil e Holanda. E a Holanda pode, lamentavelmente, eliminar o Brasil logo da final. Então é o seguinte. Não vai. Então, a comparação... A Holanda é sempre O Romário marca um amistoso com o Flamengo durante a O Copa. Romário marcou um amistoso. Então, o que você pode fazer é a mesma coisa. Sim, se você corta o Neymar possivelmente vai se rebelar, mais ou menos como o Romário fez, e falar, poxa, podiam ter ficado comigo, eu melhoraria, eu teria a condição de jogar contra a Holanda na 16 avos de final, eu poderia ter jogado contra a França, contra não sei o que e tal. Então a comparação direta é com o Romário, pelo tamanho dos jogadores, que são jogadores de referência para suas gerações. Aliás, o Romário também foi cortado, entre aspas, em 2002, foi uma questão técnica. O doutor Runco, eu vou lembrar aqui, aliás, o doutor Runco já tratei com ele pessoalmente, conheço, um abraço pro doutor Runco lá no Rio de Janeiro. O doutor Runco foi decisivo pro penta do Brasil, porque o doutor Runco avalizou o Ronaldo e o Rivaldo.
Quando muita gente não acreditava, inclusive laudo... Desculpa te interromper, que eu tenho que liberar o Pedro com a do link, ele tem outras coisas pra fazer de coletiva. Pô, o Pedro não pode me ouvir mais um pouquinho? Eu acho que você já passou. Ô, Pedro, Com o maior eu vou prazer. te liberar. Com o maior prazer. Mas eu aí vou você te tá se alongando, liberar. Bubu. É muito, tá se alongando, prolixo. Ele realmente não tá Ele tá com vivendo uma boa saudade. fase. Ele, sem você, ele perde Ah, Ele referência. tá E tomando eu uma com deixei o aqui Pedro também. agora. Ah, então, ó, eu vou te liberar, Pedro, e não perca esse Nem eu raciocínio, queria estar você vai tomando uma comigo terminar. agora, Bubu. É. Tchau, Pedro. E eu Boa, queria estar tomando uma comigo sequência agora. de trabalho. E aí o Pedro volta com novidades aí da Beijo, seleção brasileira. E até amanhã. Pedro Ivo Você Almeida. acredita que até agora eu não conseguiu tomar um café com calma, Edu? Você Então acredita? vai lá, Mas eu vou agora vai dar buscar. tempo de você Beijo. almoçar aí, que daqui a pouco você tem outra entrada. Tchau, obrigado. Agora, Tchau, Agora eu vou falar um pouco de história, falando de Não história. querendo interromper. Não, deixa ele seguir aqui. Não, eu vou falar aqui. A história dos craques, as seleções brasileiras em Copas do Mundo quase sempre tem algum tipo de rolo, enrosco, alguma questão médica. Eu cobri muito, não a Copa de 58, mas eu cobri com todos os profissionais que estavam vivos em 2008, eu entrevistei todos. Então, por exemplo, para 58, João Avelange, que viria a ser o presidente da FIFA, era o presidente da então CBD. Ele fez uma espécie de revolução e contratou uma série de profissionais, podólogo. Olha. Sabia? Já foi no podólogo? Já. Então, dentista. Então, por exemplo, dizem assim que alguns jogadores do Brasil, craques, muito bons jogadores, que o Neymar não tá com tinham gravata? o devido tratamento. Sim, acho que Foram sim. contratados profissionais, psicólogo, que até viraram piada, que o cara... É o loucos pro o futebol. Garrincha não fez o o psicotécnico, Neymar não tá com a mas gravata? fizeram uma tremenda avaliação, os caras foram convocados, passaram por dentista, que era o Dr. Mário Trigo, por podólogo, para tentar achar Mas e o pequenos Neymar para problemas. 2026? O Pelé quase não vai para 58 por conta de um Cara, ele amistoso não tem contra o como. Corinthians. O Pelé faz um amistoso, ele se lesiona. Terminar isso. É, o Neymar tem a Eu ver tô o falando quê? de história. A única coisa que eu tenho em vantagem em relação a vocês é que eu sou mais velho. Tá, mas o Neymar, você Você quer chegar que eu saio de 58 e venha para 2026, é isso? Até porque, vamos fazer o seguinte, para em 98, chama você a Sonora. Lembra aquele momento do Romário cortado? Lembro. Vamos relembrar como é que foi, lembra? Não vamos lembrar. Vai, vamos, chama você. Eu lembro, o Brasil estava em Tá choque, de novo, né? Ele é muito achando bom. que tudo ia pro Ele é brejo longo, sem cara, o ele é Romário. E o Brasil passou não sei como pela Holanda na semifinal e sentiu falta de Romário na decisão. Ele contra a sai, ele França. consegue, tá vendo? Ele não vai chegar lá. É que tem que ter um pouco de paciência. Paciência, pô. Ué. No tempo dele. Olha lá, o Romário. É, agora, cadê? Agora, cadê o Romário? Ai, Olha lá, eu Cadê tive o Romário? rolando aqui. Cadê o Romário, Marcelo? Aqui, ó. Enche- Brasil passou, não encher sei a como. paciência? É fácil. O futebol nos proporciona coisas boas, coisas ruins, positivas e negativas. E esse é um momento muito difícil na minha vida. Mas, por outro lado, eu só tenho a agradecer a toda a seleção, a própria seleção por ter me dado a oportunidade de me tornar o que eu sou. E que realmente isso aqui não vai ser da minha parte um adeus, né? A minha relação com a seleção, eu tenho certeza que ainda não acabou. Esse foi o caso do Romário, né? Em 98, a gente tinha outros protagonistas. Tínhamos, por exemplo, o Rivaldo, outros caras que seguraram também a bronca e chegaram na final. Só gostaria de responder, Rodrigo Bueno, você como o citava. Brasil passou pela Holanda. O Brasil passou pela Holanda porque a Holanda tinha um centroavante extremamente superestimado e incompetente chamado Patrick Kluivert. Isso? O cara que fez o gol do título do Ajax. Um dos jogadores moleque um dos jogadores mais É aquele cara que fez gol de cabeça no superestimados. Isso. Depois ele fez gol de- Ei, Ah, não tá. existe muita diferença entre Kluivert e Kleber Pereira. A quantidade de gols que eles perdiam era proporcional aos gols que eles faziam. Vai começar os dois, começam a Tá fazer vendo os dois atacar. ali no Isso. programa sozinho? Então, assim, Rapaz, essa por isso o história. Brasil passou. Sabe Se ele tivesse aproveitado as oportunidades que teve em 120 minutos, É. a Holanda teria Foi o passado. melhor jogo do Tafarel com a verdade. seleção brasileira. Pegou a bola do Consagrou, né? Bergkamp e Consagrou, inacreditável. né? Aqui o Kleber sozinho no meio da área. Tuf, Tafarel em cima. Ó, só. Não, o grande lance foi um escanteio, depois o Bergkamp pegou de primeiro, verdade. tava fazendo uma defesaça, fora os pênaltis depois, mas tá bom. É o seguinte, isso? houve uma comoção em 98, porque o Romário era um mega ídolo nacional, pra não dizer mundial, né? Bem lembrado. Ele foi eleito o melhor do mundo, ganhou a Copa do Mundo, foi o melhor da Copa. Tinha sido campeão em 94. Então, por mais que o Brasil tivesse outros grandes jogadores, e sobretudo o Ronaldo pintando muito bem, a ausência do Romário foi meio que traumática. E o Zagallo, com a experiência dele, com um bom número de grandes jogadores, conseguiu levar o Brasil até a final. O Neymar é uma figura isolada dessa geração. Ninguém tem nem perto do tamanho do Neymar aqui. Lá em 98 você ainda podia falar, pô, o Brasil, sem o Romário, dá pra ir? Dá. Né? Havia um otimismo apesar disso. Tinha Rivaldo, Hoje- Roberto Carlos. É, né? tinha Caras- muito O Rivaldo já jogou muito naquela Copa. muito, O Bebeto, muito. Bebeto que já também, como o lembrado. Romário era campeão de 94 e tudo mais, né? Era um time forte. Esse aqui não é. E eu imagino, né? Hoje teve a coletiva do Casemiro, depois do Everton. Especialmente o Casemiro ficou até incomodado, toda hora ficar falando do Neymar. É porque o doutor não falou, Neymar, pô. uma vez, É. Neymar, duas vezes, três. Pô, cara, Neymar, tal. Que bom que o doutor veio aqui. Só que eu acho que a CBF também não tá tratando legal essa história, não. Porque agora, claro, é muito fácil satanizar o Santos, né?
Pô, o Santos tem que explicar, o Santos que omitiu, o Santos enganou, o Santos é incompetente, o departamento médico do Santos é uma porcaria, tá na mão do Neymar, é o Neymar que manda no staff dele, manda no Santos e tal. Mas a CBF também. Um cara do tamanho do Neymar, assim como outros jogadores, eu imagino que o Rodrigo Lasmar, competente médico da seleção, já tivesse acompanhamento ali quase que diário desses jogadores selecionáveis. Não sei como é que era o contato antes e como foi o contato nesses dias para saber dos exames. Bom, a informação é de que a CBF ela tem, nesse período todo do Neymar no Brasil, tratamento direto com o clube para saber a situação, quando ele lesionou, quando ele melhorou, acompanhando a questão dos gráficos físicos dele. Então, assim, tem acesso direto. É isso que eu imagino, que a CBF teria um acompanhamento, sobretudo do Neymar, o que está acontecendo com ele, como é que o Neymar tá. Porque é uma função do cara. O médico da seleção não é só quando chegar na Copa do Mundo, eu vou lá e vou ver o jogador, o joelho dele, a beleza e tal. Não, o cara tem que saber antes. Eu lembro no dia da convocação, dia 18 de maio. Mas tem ponto aí. O jogador da seleção brasileira que reclamar de falar do Neymar, não pode. Sabe por quê? Porque eles não assumiram em nenhum momento a responsabilidade durante o ciclo inteiro. Isso é também. Tá? Jogador que vem e fala, o maior troféu que eu tenho é a chuteira do Neymar. O outro jogador, quando vai perguntar, não, a gente tem que levar o Neymar. Sabe quem tem personalidade nessa seleção? Endrick e Ryan. Só. O resto passou o ciclo inteiro dizendo, veio o Neymar, senão a gente não dá conta. Eu vou me esconder aqui atrás, hein? Deixa eu ficar aqui atrás dessa paredinha. É isso, falta personalidade. A cara do E você tem. Você tem. Tem comentário sobre a personalidade. Você tem. Ele tá entupindo você. Encontrou um valente. Não tá. Encontrou um Agora, quando valente. foram perguntar pro Endrick, que ele falou, eu não sei, isso não é problema meu, eu tô aqui pra jogar futebol. Enfim, vamos aguardar, porque olha, o que eu tô pensando só é que, você vê, que o negócio do Neymar, vai ter ou não vai ter Neymar na convocação? Teve o Neymar. Agora, o que eu acho que o Pedro falou é verdade, certeza que os caras devem estar pensando, meu Deus, Edu, todo dia vai ter um negócio pra você. capítulo. O Neymar, ele é um escudo pra muita coisa. Ah, pode ter certeza, muito. O Neymar, ele é escudo pra muita coisa, em qualquer lugar. Inclusive pra nós da imprensa. Porque a gente fica discutindo determinadas coisas e esquece de olhar com lupa pra outras coisas também Perfeito. dentro da seleção. Então, ele é um escudo pra muita coisa. Eu vou levar esquece uma de falar, outra história de vai, Copa. você- Não, Maradona. Neymar, Nath, 2 minutos tem que Maradona- falar do Corinthians. A Nath falou uma Tá coisa legal. muito 2 importante. minutos. Eu vou lembrar primeiro, assim, dia 18 de maio, houve a informação de que tinham 2 listas de convocados Uma com e pelo uma sem. Ancelotti. Uma com o Neymar e uma sem o Neymar. Porque de manhã a CBF estava querendo saber detalhes da lesão na panturrilha do Neymar, dependendo, Sim. convoca ou não. Então, eu acho que a CBF sabia. Por mais que o Santos possa ter passado pano e o Neymar... Mas existe um laudo, tu acha que o médico vai falsificar um laudo? Então a CBF topou Pô, convocar. é loucura, pô. O senhor Ancelotti, tão badalado, vitorioso, topou convocar. É porque você viu ali a dificuldade que ele é pra você sair dali se ele não convocasse o Neymar. Sim, ia ser ruim pra ele. O departamento médico da seleção acho que sabia, pediu umas informações, eu quero mais, chegou no dia de manhã, dia 18, eu quero. Compraram a briga. Neymar tá aqui, tal. Então, pra mim, a CBF também é parceira, se isso aí é uma farsa, é uma fraude, não sei o quê, pra mim a CBF também tá nesse processo. E também não me parece que vão desconvocar o cara.